Fala pessoal, tudo bem? Eu, Pedro Holloway, sócio da Caju Capital, trago para vocês o nosso Morning Call, nosso giro semanal, para a gente ver o que mais importante tem essa semana nos mercados financeiros. Vamos lá? Rapidinho, pai e bola, como diria Avalone. Giro semanal, então, que começa nessa semana do dia 19 do 1 e vai até o dia 25 do 1. Final do mês chegando já, né? De internacional, lá nos Estados Unidos a gente tem feriado, Martin Luther King Day, então bolsas fechadas. Tá certo que o futuro opera lá, tá? Inclusive estava em queda, mas a liquidez diminui, tá? Então a liquidez deve voltar mais forte amanhã. Por lá também a gente tem prévia do PIB, bem importante, e o PCI, que sai logo depois da prévia do PIB nessa semana. Semana passada a gente teve o CPI, também o resultado ele veio bem perto das expectativas, veio 2,6, enquanto a expectativa era 2,7. E teve o PPI, esse daqui veio um pouquinho mais puxado, tá? O CPI, só lembrando, é Consumer Price Index, então inflação ao consumidor, e PPI é a inflação ao produtor. A inflação ao produtor, normalmente, ela antecede uma inflação para os consumidores, tá? Porque produtor é o produtor industrial, então as coisas estão ficando mais caras, normalmente ele vai repassar os custos e manter a sua margem, né? Quando ele tem poder de barganha ali com a cadeia. E aí depois isso daqui acaba influenciando o CPI. Então o PPI veio forte e o CPI ainda controlado, mas é capaz que isso daqui transborde, né, do PPI para o CPI. Além disso, na semana passada deu uma arrefecida aí, né, a tensão entre o Powell, Jeremy Powell, presidente do Fed, que é o Banco Central Americano, com o Donald Trump. Então, pelo menos não tivemos mais notícias grandes e relevantes notícias nesse front. Porém, o foco voltou para a Groenlândia, né? Então, Groenlândia, o Trump fala que os Estados Unidos precisa do território lá, seja por conta das terras raras, seja por conta da posição estratégica, que com o degelo você tem os mares ali começam a ficar navegáveis. Então, para a Rússia chegar ali nos Estados Unidos ou no Canadá, a gente está acostumado a ver aquele mapa, né, estilo War, que é lateral, mas com o degelo você consegue chegar pelo Polo Norte. Então a Groenlândia é um anteparo ali muito importante para os Estados Unidos e eles estão em cima, querem de alguma maneira ter controle, não sei se exatamente anexar ou se colocar as bases deles lá e dominarem a região. Isso não pegou bem, tá? Então as bolsas estão caindo. A Europa já falou que não aceita, que vai retaliar. Dinamarca não aceita. Os próprios groenlandeses, né? Acho que é esse o termo, também não aceitam. Então, assim, vai ser um negócio complicado, né? Porque não adianta não aceitar, assim como o pessoal ali da Ucrânia não queria uma anexação parcial por conta da Rússia, mas era estratégico a Rússia ter acesso ao Báltico ali, né? Então é complicado essas questões geopolíticas que vêm ganhando tensão cada vez maiores com ditaduras que estão no poder há vários anos aí na Rússia, China e também Estados Unidos adotando uma postura um pouco mais dura com relação à política externa, né? Na Europa a gente tem a inflação está bem controlada por lá, tá? Tem essa questão aí da retaliação dos 93 bi, que eles falaram que vão retaliar os Estados Unidos por conta da Groenlândia, e o acordo com o Mercosul, né? Depois de 25 anos saiu esse acordo, nossa, eu era novinho ainda, lembro dessas discussões, né? A gente fala, nossa, teremos um acordo de livre comércio com a União Europeia, que bacana, né? Poderemos comprar produtos, poderemos, quem sabe, ir para lá, passaporte, essas coisas. Não, esquece, né? 25 anos depois está se falando em começar a reduzir as tarifas para daqui 4 anos, daqui 5 anos, 6 anos, eu acho, a gente ter tarifa zero em alguns, acho que é na maioria dos produtos, né? Não sei se são todos os produtos, não, mas aí o pessoal vai poder comprar vinho, queijos, né? Tem aquela denominação de origem controlada também, não vai poder usar o nome de alguns termos ali, né? Então, algumas restrições, mas eu acho que o acordo vai ser bom para o Brasil, né? É o nosso foco aqui. Para a Europa, eu acho que vai ser bom também, alguns setores lá não vão gostar, né? Então, agricultores, o pessoal estava bravo lá fazendo
manifestações. Mas acho que tende a ser nesse mundo que está começando a se fechar, né? Então, Estados Unidos subindo tarifa, México subindo tarifa, um monte de gente se fechando. Um acordo Mercosul-União Europeia vai no caminho contrário e acaba sendo bom. Acho que até em reação a isso, né? Em reação a todos esses fechamentos, falou, não, então agora precisamos acelerar e vamos fazer esse acordo depois de 25 anos. Bom, é isso. A China veio, eles soltam aquela batelada de dados tudo de uma vez, né? Então saiu PIB, desemprego, vendas no varejo, um monte de outros dados. Veio melhor, tá? Eu não cheguei a ver ali no detalhe, mas parece que veio melhor que o esperado os dados de China. De indicadores no Brasil, a gente tem muito pouca coisa, a gente está fraquíssima, tem só uma reunião do Conselho Monetário Nacional, nada demais, não é divulgado grandes coisas disso, então não deve afetar o mercado. A gente vai ficar aqui mais ao sabor da agenda norte-americana, global, de todos os temas aí que estão rolando, tá? Da semana passada, eu acho que só vale ressaltar duas coisas, tá? Então, a PMS, a Pesquisa Mensal de Serviço de novembro, a gente fala que é indicadores coincidentes, mas eles são bem atrasados aqui, né? A gente está falando de novembro. Então, a PMS e a PMC foram divulgados a de novembro. A PMS não teve tanta surpresa, a PMC teve uma surpresa bem positiva, tá? Eu já não sei se eu falo positiva ou negativa, né? Porque significa que a atividade continua forte. A atividade forte, está certo que ela estava muito fraca, né? Isso até que era bom, porque não respingava para a inflação. A gente já está num nível de emprego bom, o PIB está crescendo, é claro que a dívida é outro tema, né? Mas a gente não dá para falar disso agora, senão me alongaria muito. Mas o PIB precisaria crescer mais para diluir essa dívida PIB, né? Mas a PMC veio forte, então o resultado veio de 1%, enquanto a expectativa era de 0,3%, PMC, Pesquisa Mensal do Comércio, e o IBCBR, que é aquele antecedente do PIB, também veio mais forte. O esperado era 0,30% e o resultado veio 0,7%. Então poderemos ter PIB mais forte na próxima leitura, tá bom? Essa leitura do primeiro trimestre, do quarto trimestre de 2025 e que já acaba escorregando aí também para o primeiro trimestre de 2026. Radar político, também não vou me alongar aqui, que senão eu vou ficar muito tempo falando, né? Então, pessoal, fiquem de olho aí, no caso do Master, o STF está enrijecendo, o mercado inteiro está todo mundo desconfiado, ninguém está entendendo, né, para não falar outra palavra, a postura do Dias Toffoli com relação ao Banco Master. Aqui parece que tem um conflito de interesse, talvez ele deveria se afastar do caso, né, deixar outro juiz, mas não, parece que ele não se julga impedido de julgar o caso, de acompanhar o caso, e isso está trazendo uma insegurança muito forte, né? Então, vamos acompanhar esse tema. Outro tema aqui também é da pesquisa Quest, veio na semana passada, e o Flávio Bolsonaro veio muito forte, eu achei, tá? Muito forte, então ele está se colocando como um candidato da direita, ou sei lá, se a gente quiser colocar ele na ultradireita e o Tarcísio na direita, centro-direita, alguma coisa assim, se saírem os dois. É claro, eu não vi pesquisa com os dois ao mesmo tempo, tá? Então o Lula ganhava do Tarcísio e do Flávio, o Flávio crescendo, para um nome que até outro dia era balão de ensaio, né? Então, balão de ensaio, o que é? Você joga o balão para cima e vê se voa, né? Vê se dá certo. Parece que tá vindo muito acima da expectativa, muito bem, né? Muito bem recebido o nome do Flávio Bolsonaro, tá? Então, poderemos ter surpresa aí na indicação dos nomes, principalmente a centro-direita, se vai com um candidato, se vai com outro, e o Tarcísio, ele está muito forte em São Paulo, né? Ele ganharia, conseguiria a reeleição aqui em São Paulo. Vamos acompanhar os próximos passos aí, até porque aqui eu vou falar uma coisa que é desconfiança minha, tá? Eu acho que as pesquisas erram um pouquinho para a esquerda. Então, ou para o candidato incumbente, né, para o candidato que já está lá. Tanto é que quando a gente teve a pesquisa do Lula com o Bolsonaro na última eleição, o Lula estava muito à frente, e o resultado não foi esse, o resultado foi que o Lula ficou um pouquinho à frente só do Bolsonaro. Então, qualquer 0,5%, 1%, 2% aqui faz muita diferença, tá? Então, vamos acompanhar aqui, porque isso daqui mexe bastante com o preço dos ativos, tá? O caso Master não mexe muito com os preços dos ativos, mas é bom acompanhar
por conta da insegurança institucional. Tá? Vamos rapidinho para os nossos temas da semana para a gente acompanhar. Então, internacional, não teremos alta de juros, queda de juros, desculpa, nos Estados Unidos. Todo mundo achando que vai ter manutenção, então o atual está 3,5 e 3,75 e a expectativa é que na próxima reunião, de 28, daqui 10 dias mais ou menos, né, 9 dias, teremos essa reunião do Fed e acontecer a manutenção de juros. Eu só chamei a atenção aqui que o mercado estava esperando que em março ia ter manutenção de juros e em abril iria cair juros. Só que agora o mercado está achando que em abril não cai juros mais, então continua nesse patamar de 3,6 a 3,75. E esse daqui de 17 de junho tá ali mais ou menos uma queda, mas não está muito convicta não, tá? Então eu chutaria que vai ficar nesse patamar aqui durante pelo menos 6 meses, primeiro semestre, 3,75 é o que a gente pode estar trabalhando aí para diferencial de juros, para valuation, para essas coisas. Lá nos Estados Unidos, taxa de juros, então acho que com essa altinha que eu falei ali, né, para abril, então a curva deu uma empinadinha, subiu um pouquinho, ela estava mais colada de um mês atrás, e aí agora ela deu uma descoladinha nesses vértices mais curtos, tá? Nada demais, poucos pontinhos aqui. Brasil, terra Brasilis. Aqui a curva, ela tá parecendo que ela caiu, mas na verdade na semana ela subiu, tá? Eu tava até desconfiado, eu falei, nossa, mas caiu? Não, caiu um mês com relação ao mês atrás, tá? Então o pontilhado, o azulzinho, o verdinho aqui, dependendo do nosso nível da íris, né? Cada íris vê uma cor aqui, se é verde ou se é azul. Ele tá abaixo, então o contínuo, né, o azul contínuo está abaixo desse pontilhado verde água aqui, tá? Então, curva mais baixa que um mês atrás. E aí eu fui até ver e achei na semana que os juros subiram principalmente quarta, quinta e sexta. Então, deu uma piorada na curva de juros. Piorada para quem, né? Para quem é rentista aqui, vai ver essas taxas aqui e vai falar, nossa, que interessante, vou comprar. E aí acaba pegando umas taxas boas, mas é aquele negócio, não sabe quão boa pode ficar, pode subir mais ainda e o investidor perder, né? Perder, só para explicar, ele comprou um preço tal e poderia ter comprado a um preço mais alto, tá? Daqui uma semana se continuar subindo. Bom, reuniões do Copom. Essa próxima aqui, 27 e 28 de janeiro, ela não tem alteração, todo mundo achando que vai ter manutenção. E aí, essa daqui que eu coloquei é de março, tá? A de março estão esperando, a maioria está esperando entre queda de meio e queda de 0,25. 0,25 seria mais para começar, porque o patamar de juros está alto, tá? Então, uma queda de 25 é só para falar que começou, não tem muito impacto, digamos assim, tá? Os impactos mesmo seria na sequência ali, quando começa a vir meio, 1%, 0,75%, e esse daqui tem impacto maior. Focus, acabou de sair, deu uma melhoradinha aqui para 2026, então a inflação 4,02%, tá ok, né? A meta é 3%, então tá dentro da banda. Só que 2027, 28, 29 não está cedendo, e eu acho que é isso que o Banco Central está desconfiado, está inseguro de começar a queda de juros, porque isso daqui já deveria estar num patamar muito maior, né? O Banco Central ficou segurando esses juros altos por tanto tempo, ele achava que a expectativa de inflação ia cair. Eu ainda desconfio, se você acompanha nossos calls, que os economistas não estão entrando na Focus e revisando ali os números, que é meio chato, né? Meio mala ter que entrar e revisar. Tá bom? CDS Brasil, mesmo patamar, então 136 contra 137,32, nada a dizer. Mercados, bolsa subiu um pouquinho, né? O anterior estava 163,400, mais ou menos, da semana passada, e a semana fechou 164,800. Com toda essa bagunça aí lá fora, é possível que daqui a pouco, segunda-feira, agora comece caindo as bolsas locais, tá? Bagunça que eu digo é tarifação, Groenlândia, retaliação da União Europeia, então isso daí deu uma causada nos mercados e desconfiança, o investidor odeia desconfiança e bolsas caindo. Fluxo, eu não tinha me atentado aqui da semana passada, mas está entrando muita grana, tá? Entrando mês de janeiro, aqui meados de janeiro, já 5,2 bi entrando, sendo que 2025
entrou 27 bilhões. Então, pô, se a gente anualizar isso aqui, vai dar uma bolada, né? Claro que não entra de uma vez, mas sinaliza que o investidor global, americano, europeu, está interessado no Brasil e está trazendo recursos para cá. Tá? Ambima, fluxo de fundos, aqui, a renda fixa, isso aqui vai se manter, né? Acho que eu vou tirar esse slide aqui, porque vai ser o ano inteiro de renda fixa entrando, multimercado sangrando e ações sangrando. Todo mundo com um juro a 15, que vai cair também, a 14, a 13. Vai valer muito a pena você colocar em juros comparado com ativos índices, né? Claro que se você tiver uma boa ação na Bolsa de Valores para comprar algum título específico de crédito que o spread vai fechar, daí vale a pena você entrar nessas oportunidades específicas. Um gestor multimercado que está acertando a mão, que está com uma posição, está com uma cabeça muito boa e está acertando, você vai ter um fluxo específico para ele, mas aqui é o global, né? Como se fosse o mercado inteiro, né? Aqui tendo saída forte de ações em multimercados, tá? FDIC esse ano também ainda não começou muito forte, não. Commodities. Aqui esse daqui tem um problema, eu pego o de quinta-feira, não tinha saído o de sexta-feira, ainda não tinha saído o de segunda-feira, mas dá uma ideia, tá? Então, real dólar tá ali 5,37, caindo um pouquinho, né? Acho que no final do ano passado deu uma estilingada, deu uma puxada e agora tá um pouquinho mais comportado. E aí eu gosto de ver a variação do ano 2026, porque zero jogo, e aqui a gente já vê o Bitcoin arrebentando 8,3% nesses quase 15 dias aí do ano, e ouro, né? O ouro continua forte, 6,2% no ano, tá bom? Bom, oportunidades, pessoal, agora sim, eu estou com muita oportunidade, tá? Podem entrar em contato comigo, FDIC, tenho bastante coisa, não posso divulgar aqui, não é oferta pública, mas estou na fase de estruturação, ainda dá para acomodar, põe um pouquinho mais aqui na senior, põe um pouquinho mais aqui na mezanino, e a gente conversa e chega a uma estrutura melhor para depois abrir para o mercado inteiro, tá bom? Entre em contato. Valeu, pessoal, um abraço. Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.